vez. Hoje nós damos início a uma nova série sobre a conversão do apóstolo Paulo, a sua nova vida e também sobre as suas viagens missionárias. Para iniciar, vamos ler Atos no capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 22. Atos capítulo 9, a respeito da conversão de Paulo, chamado aqui de Saulo. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ele cercou um resplendor do céu, ou de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para levar preso aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então aqui nós temos um relato maravilhoso da conversão de Saulo, que veio ser conhecido por nós como o apóstolo Paulo. Aqui nós temos aquilo que nós poderíamos chamar o ponto de virada em sua vida, que é a conversão. A conversão, ela é o ponto de virada ou de mudança na vida de um homem, de uma mulher, quando este reconhece o seu pecado, reconhece a sua falência, reconhece a sua alienação de Deus e se volta arrependido a Cristo. Nós partimos desse ponto. Nas próximas aulas nós veremos as viagens que Paulo empreendeu a partir de então, mas aqui nós temos a sua conversão
o seu chamado para ser um discípulo e um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, enviado pelo próprio Senhor para pregar o Evangelho aos gentios, aos reis e aos judeus. Mas aqui nós temos esse ponto sem o qual nada disso poderia ter acontecido. Porque antes de todas as coisas, antes de falar de Cristo a outras pessoas, antes de empreender um movimento missionário como o apóstolo fez e foi a grande parte da Europa e da Ásia, e levando o Evangelho de Cristo, plantando igrejas, ele precisou reconhecer que ele era um pecador, distante de Deus. Ele precisou ser confrontado por Cristo a respeito de sua condição e dos seus pecados. E aqui nós temos esse homem. O relato de Lucas aqui em Atos fala que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava isso. E mesmo após a morte de Estevão, aquilo não serviu para tranquilizá-lo, mas ele foi tomado por mais ódio, mais ira, e maior tornou-se o desejo de destruir aqueles que seguiam a Cristo. Este homem chamado Saulo, ele nasceu em Tarso, da Cilícia, um lugar onde hoje é a atual Turquia. Este homem, sendo descendente de judeus, por pais e por avós, ele nasceu nessa cidade gentílica, longe dos termos de Israel, e por direito, por ter nascido nessa cidade, já que o Império havia conferido àqueles cidadãos de Tarso a cidadania romana, então Paulo nasceu com esse direito, o direito de ser cidadão romano. E além disso, ele era judeu. Ele diz lá em Filipenses, no capítulo 3, que ele era judeu de judeus, ou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. E ele era da mais alta linhagem de Israel. E além de todas essas coisas, ele fazia parte dos fariseus. Ele era um fariseu escrupuloso, ele guardava a lei de forma minuciosa, tentando, através disso, alcançar o favor de Deus. E o que nós queremos destacar aqui? Que ele era orgulhoso por essas coisas. Ele era orgulhoso por vir da linhagem dos judeus, porque aos judeus havia sido dado por Deus os profetas, os patriarcas, a lei, o templo, os sacrifícios, e todas essas coisas serviram não para que ele fosse a Cristo, que ele reconhecesse em Cristo o Salvador, o Messias, mas encheu o seu coração de orgulho, achando que essas coisas confeririam a ele um lugar no reino dos céus. E aqui nós vemos o seu orgulho. Aquele jovem Saulo, educado por um rabi chamado Gamaliel, foi ensinado, instruído na lei de forma minuciosa. Ele acreditou durante boa parte da sua vida que aquelas coisas confeririam a ele um lugar no céu. Então ele tinha orgulho, e quando ele olhava para a lei de Deus, ele que era rigoroso, ele que era irrepreensível na guarda da lei, ele se exaltava a si mesmo e se punha como tendo a certeza e a garantia de que seria salvo por Deus por causa de que havia nascido judeu e de que guardava ali a lei, os mandamentos de Deus. Além disso, ele se orgulhava de ser judeu, de ter nascido dessa linhagem. Ele diz que ele veio da tribo de Benjamim. Nós sabemos que após a separação das tribos,
depois do reino de Salomão, quando se formou 2 reinos, a tribo que permaneceu leal a Judá, a linhagem, a tribo da qual viria a Cristo, foi a tribo de Benjamim. E isso foi um motivo de orgulho para ele também. Mas este homem ainda lhe acrescentaria mais algo para inflamar o seu orgulho, que era o fato de que ele perseguia a igreja, porque ele achava que ao perseguir os crentes, a entregá-los à prisão, ele estaria fazendo um favor a Deus. E o que acontece aqui? Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu ao sacerdote cartas para levar às sinagogas que estavam na região de Damasco, para que os líderes dessas sinagogas entregassem aqueles que haviam deixado o judaísmo para seguir a Cristo, haviam deixado de tentar se justificar pela lei e haviam confiado exclusivamente nos méritos, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então ele pede cartas para Damasco. Damasco havia muitos judeus, haviam também prosélitos. Prosélitos são aqueles que eram de outras nações, porém que se converteram à religião judaica, aos costumes judaicos, à tradição. E ele foi para lá, mandado pelo sumo sacerdote, pela sua vontade, para trazer de lá aqueles que haviam abandonado o judaísmo. E ele vai com grande ódio, com grande fúria em seu coração. Damasco ficava a mais ou menos uns 200 quilômetros de Jerusalém. Possivelmente eles foram de cavalo, o apóstolo Paulo ou Saulo e mais alguns homens, e eles talvez demoraram ali uns 2 dias, até chegarem às proximidades de Damasco. E o que aconteceu quando ele chegou próximo de Damasco? A Bíblia diz no versículo de número 3, em Atos 9: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subitamente, ele não buscava ao Senhor, ele não queria servir a Cristo, mas subitamente, os outros 2 relatos, porque existem 3 relatos da conversão de Paulo e desse acontecimento no livro de Lucas, e os outros relatos dizem que foi ao meio-dia, onde estava mais claro, onde tinha mais luz, em que uma luz mais forte, mais intensa do que o sol, apareceu ali e o derrubou literalmente do cavalo. O que apareceu ali foi o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, eu não via o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, ele diz que o Senhor apareceu ressurreto a todos os apóstolos, e por último, por derradeiro, ele diz, apareceu a mim, como um abortivo, como um filho nascido antes do tempo. Então nós temos essa passagem que diz que subitamente o Senhor Jesus Cristo, com o seu corpo glorificado, apareceu a ele. E ele lhe diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O relato os outros relatos em Atos capítulo 22 e 26, dizem que o Senhor Jesus Cristo falou a ele em hebraico. Aqueles homens não entendiam essa língua, esse idioma, e eles não viram quem falava, eles viram a luz, mas não viram quem falava. Todavia o apóstolo Paulo viu e ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo falava com ele.
E através do relato de Romanos capítulo 7, nós entendemos que ele já tentava, pelos seus esforços, apaziguar a sua consciência. Porque ele diz que quando ele leu na lei de Deus, não cobiçarás, o pecado mostrou para ele que ele estava morto diante de Deus, que ele não tinha vida espiritual e que ele precisava. Então ele lutava contra isso. O Senhor Jesus Cristo lhe diz: quem é Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como um animal que arava a terra, um boi, e conforme ele dava coices, aquele que o conduzia o fustigava com um aguilhão, uma lança pontiaguda. E aqui ele fazia isso com a sua consciência, porque ele viu o relato de Estevão que provou das Escrituras que Jesus era o Cristo, e aquilo ele tentava abafar até que o Senhor Jesus Cristo chega a ele vê que aquele que ele perseguia era o Messias, era o Salvador, e então pela primeira vez ele entende o seu pecado. E aqui fala que ele ficou 3 dias sem ver e orava. Então ele busca o Salvador, ele se rende a ele é salvo, ele é transformado. E a partir de então nós vemos o relato de sua trajetória, seu grande amor, sua vida de sacrifício. Um homem humilde, um homem santo, um homem que amava o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas terrenas. Que maravilha, meus queridos. Que maravilha é. Mas isso só pode acontecer, isso só pode acontecer na nossa vida. Essa transformação, se acontecer em nós a conversão. Ele precisou entender os seus pecados. Ele precisou ir a Deus em arrependimento e em fé, crendo naquele que ele em outro tempo desprezava, que aquele que morreu na cruz, desprezado, ele carregava em si os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que haverão de crer nele para a vida eterna. A conversão é este ponto de mudança, esse ponto de transformação. O que ficou para trás, ficou. É um ponto na qual muda totalmente a trajetória da nossa vida. Se você não foi a Cristo ainda, mas se você entende a sua necessidade de perdão, então você precisa ir a Ele. Aonde você estiver, você pode buscá-lo, você pode dobrar sua cabeça, confessar a Ele os seus pecados e rogar a Deus por vida, por perdão. Paulo teve esse encontro com Cristo, chamado de conversão, que tem esses 2 elementos, o arrependimento e a fé, em tornar-se para Deus. E a partir das próximas aulas, então, nós veremos o resultado. Aqui nós já vemos o resultado, ele pregando a respeito de Cristo. Mas nós veremos o quanto este homem dedicou a sua vida e gastou a sua vida por Cristo. E que isso só pode acontecer, só pode ser real na sua vida, se você encontrar-se com Cristo também. Se você tiver este encontro pessoal com Ele, aonde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, ou mesmo sentar, você pode rogar a Deus, confessar a Ele os seus pecados e ir a Cristo, confiar nele. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração.